Família é o tema mais importante que o mundo atual tem que pensar. Família é tudo para todos, para pais, para filhos, para parentes, para amigos. Nesses vídeos, a partir de hoje, nós vamos focar nesse tema, porque é o tema mais importante no meu entendimento. Deus, antes de fazer igreja, antes de fazer a sociedade estruturada, fez a família. Por isso nós vamos falar. Eu tenho um livro chamado Os Principais Problemas das Famílias e Como Resolvê-los. O foco não são os problemas, mas a solução para eles. Eu quero te convidar para aprender de Deus sobre esse tema. Quero me apresentar a vocês. Eu sou Maurivan. Em primeiro lugar, eu sou filho. Antes de qualquer outro relacionamento, o primeiro que eu entendi foi ser filho dos meus pais, meu pai e minha mãe, com os quais aprendi bastante. Depois, com o passar do tempo, quando eu me tornei um jovem adulto, me tornei marido, sou marido de Isabel, minha amada esposa. Depois de alguns anos, me tornei pai. Sou pai de 3 filhos, porém eu digo que eu sou pai de 6 filhos. Por quê? Desde que meus filhos estavam ali para nascer, eu orava pelo casamento deles. E noras e genros, no meu entendimento, não são noras e genros, são filhos. Filhos pela lei, mas são filhos. Então, eu sou Maurivan, sou filho, sou marido, sou pai, sou avô de 2 lindos netos, de outros netos que virão. E porque eu tenho uma família, eu creio, eu penso que eu posso falar sobre família. Bom, eu vou falar em muitos vídeos sobre esse tema e gostaria de apresentar, eu vou falar sobre o assunto e Deus me deu esse livro, um dos livros que eu escrevi sobre famílias, está aqui, Os Principais Problemas das Famílias e Como Resolvê-los. Eu escrevi esse livro no ano de 2014, porque eu sinto, como eu disse na introdução, que família é um dos temas mais importantes do mundo. É exatamente por falta de resolver problemas familiares que as pessoas enveredam por muitos caminhos tortuosos, como drogas, violência. E os sociólogos dizem isso, que a causa da maior dificuldade, a dificuldade maior nos jovens, a delinquência juvenil, o abuso das drogas e tantas outras situações adversas no mundo, é exatamente falta de uma estrutura familiar de acordo com o plano de Deus que formou a família. E por isso eu vou, a partir de hoje, falar desses temas e serão baseados também nesse livro que eu escrevi. Mas eu gostaria, antes de dar uma introdução nesse momento de hoje, nesse vídeo de hoje, como eu disse, família para mim é importante, eu louvo a Deus pelas famílias, eu amo ser família. Pode ver que eu usei o verbo ser, não estar. Eu não amo estar com a família, eu amo ser família. Porque eu entendo que família é um estado permanente. E família é muito importante. Uma boa estrutura familiar faz jovens fortes, uma boa estrutura familiar faz casamentos felizes, uma boa estrutura familiar faz pessoas mais próximas de Deus. E eu também entendo que Satanás, o inimigo das nossas almas, e quem não crê que Satanás existe, pode começar a crer que ele é bem real. E os maiores ataques que Satanás dispensa é contra a família. E as leis que ele tenta colocar no mundo, tenta sempre minar a estrutura, o padrão familiar. Mas hoje eu gostaria de dar uma introdução, que é a mesma introdução que eu coloquei no livro, e eu quero citar aqui, até porque quando a gente lê o livro, a gente pensa como o autor pensa, mas eu, o autor do livro, estou falando, então eu já gostaria de explanar, compartilhar com você a minha introdução. Na minha introdução eu falei sobre 3 profissões muito importantes, profissões que parecem mais esportivas, não a última, mas as 2 primeiras. O alpinista, o surfista e um arqueólogo. Eu pensei nessas 3 profissões. As 2 primeiras são tidas como esporte, mas esporte é algo que também é considerado um lazer e traz alegria àquele que trabalha, né? Mas eu gostaria de comparar a família com essas 3 profissões. Eu quero falar do alpinista, depois do surfista e depois do arqueólogo.
Porque o alpinista sempre me chamou a atenção, inclusive eu gosto de assistir filmes quando tem ali alpinistas, o escalar daquelas montanhas. E nós sabemos que há muitas mortes nesse tipo de esporte, nesse tipo de trabalho. E há muitas pessoas que morreram na sua tentativa de escalada. E a família pode ser comparada com esses alpinistas. Por quê? A família sobe muitos degraus. A família não pode ser um grupo passivo, não pode ser uma parte da sociedade inativa. Tem que ser um grupo que sobe às maiores alturas, que há muitos desafios para ser família. Há muitos desafios para ser marido, há muitos desafios para ser esposa, há muitos desafios para ser pai, para ser mãe, há muitos desafios para serem pessoas serem filhas e filhos. E esses desafios eu posso compará-los com uma escalada para montes mais altos, para níveis mais altos. Você pode ter uma família num nível do chão, num nível até do subterrâneo, e famílias quebradas. Você pode ter uma família também chamada disfuncional, que não está funcionando. Você pode ter uma família em que os casais brigam e todos os dias brigam, e alguns chegando às vias de fato, com violências físicas, e alguns maridos estão na prisão por matarem as esposas, outros por espancarem. E quando você entende família, você não pode ser passivo. E é isso que eu entendo e eu falo nessa introdução. Você não pode ser uma família passiva, uma família que, eu casei e eu não vou subir às alturas. Você vai precisar subir às alturas, até para o relacionamento conjugal, relacionamento entre marido e mulher. Por exemplo, você está com problemas na área sexual, você vai ter que subir às alturas, saber o porquê aquilo está acontecendo. Você está com problemas financeiros, você tem que saber por que nós estamos aí numa falência financeira, num projetos que não dão certo. Por que a nossa família está no chão ao invés de subir às alturas? O que eu estou perdendo? O que está faltando para a nossa família subir? Por que eu não estou conseguindo criar meus filhos, ficar minha família em Deus? Ou seja, nós precisamos entender que a família precisa subir níveis. E por isso eu comparei a família com a profissão de alpinista, com um grupo que a família faz parte, a célula máter da sociedade, o grupo mais importante da sociedade, com a profissão do alpinista, ou com o ato do escalar as montanhas. A gente tem que chegar até o alto. O alto, na verdade, é a presença de Deus, porque Deus tem todas as respostas, tem todos os caminhos. E como fazer? O que um alpinista? Então aí eu fui lá para a cabeça do alpinista. O que ele precisa focar? Bom, em primeiro lugar, ele tem que se fortalecer seus músculos, ele tem que fazer muitos exercícios. Como está o seu preparo familiar, a sua musculatura familiar? Essa musculatura familiar, como por parábola, gostaria de dizer como está o seu esforço. Porque para você ter uma musculatura boa, você tem que se esforçar. Você tem que focar nisso. O que eu não estou fazendo? Eu estou me esforçando. A Bíblia diz, ser forte e tem bom ânimo. Você está se esforçando para ser um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho, a melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor avô. Porque tem avô que ou faz todos os gostos dos netos, e alguns gostos que os pais não gostariam que acontecesse, ou ele é um vô ranzinza, até por causa, às vezes, da idade, um bom avó, ou ele é 880, não é ranzinza ou é mole demais. A família, então, primeiro precisa de um esforço. Isso faz com que a musculatura familiar esteja preparada para você subir nos níveis. E esforço mental, esforço emocional, esforço espiritual, buscar a presença de Deus. Ao invés de brigar, sai por um cantinho, vou me esforçar com Deus aqui, eu vou buscar o Senhor. Isso é muito importante. Mas, em segundo lugar, e mais importante, você tem que focar nos seus instrumentos, nas suas ferramentas. Você tem que focar na corda. A corda não pode estar fragilizada, esgarçada, corroída, aquela corda específica, especial para subir as alturas. E na corda os ganchos, aqueles ganchos ali que vão ser colocados entre aquelas pedras dos montes para que você possa subir. Você não tem que focar no tamanho do monte, porque esse é um dos problemas das famílias, eles focam no tamanho do problema. O monte seria o problema,
Então essa profissão de escalador, de alpinista, é uma profissão bem interessante em relação à nossa família. Precisamos aprender a escalar, há muitos desafios. A segunda profissão que eu acho muito interessante para comparar com a questão familiar é a profissão de surfista. Eu admiro demais, gosto também, assim como gosto de ver filmes com alpinistas, eu gosto de também ver filmes de surfistas. Porque o mundo, a sociedade em que vivemos, desde os primórdios, fabrica muitas ondas. Ondas que nós vamos ter que enfrentar, ondas que nós vamos ter que aprender sobre essa onda e como passar por ela e depois estar acima dela. Um surfista, para se dar bem, ele tem que estudar aquela onda e ele vai ter que aprender muitos detalhes, como as ondas contra a família. Não são fáceis, mas ao invés de ficar vendo as tragédias, ao invés de ficar vendo os problemas que estão destruindo as famílias, as ondas das sociedades, a cada período a sociedade passa por ondas diferentes. Eu digo aqui que nós não podemos ficar pensando, eu sempre digo isso, por exemplo, com saudade das ondas antigas. Tem que ter uma nova onda, cada vez uma nova onda surge. Então, no meu tempo a gente criava filho assim, não, mas no seu tempo hoje vai ter que criar de forma diferente. No meu tempo os meninos estudavam tantas horas assim, hoje a tecnologia fez uma mudança radical na forma como se estuda. Então nós enfrentamos ondas, especialmente nesses últimos tempos, ondas especialmente destrutivas, ondas de destruição familiar, ondas que não favorecem o respeito. A tecnologia, apesar de ser muito importante, muito boa, estou usando agora aqui, mas a tecnologia também tem afastado famílias, é uma onda. Cada um fica no seu cômodo. Como é que você vai enfrentar isso? Você é um surfista, lembre. Eu quero passar para você nessas mensagens que a família que vai vencer é a família de um surfista que vai ganhar o prêmio. Ele vai ter que passar pelo meio daquela onda e depois se colocar acima. Você e eu vamos ter que nos colocar acima dessa onda. Uma pessoa que está acima de algo é uma pessoa superior. Nós precisamos entender que nós vamos treinar para sermos superiores às ondas que o mundo está fazendo surgir. Qual é o foco? Então, onde temos que focar? Apesar de estudarmos bem a onda, isso temos que fazer, estudar bem o problema, a situação e como enfrentar, nós precisamos focar numa coisa, na prancha. Assim como o alpinista precisa focar na corda, o surfista precisa focar na sua prancha. Aquela prancha tem todas as condições para enfrentar aquela onda, aquela prancha que eu comprei, que eu escolhi. Existem pranchas e pranchas. Se você pegar uma prancha fraca, uma prancha que não tem as qualificações necessárias para enfrentar uma onda gigante, ela vai se quebrar, a prancha se quebrará numa onda menor, inclusive. Há pessoas que têm suas famílias destruídas, inclusive divórcio, que é um dos problemas que eu coloco nesse livro, é um capítulo só sobre divórcio. Não consegue enfrentar um problema, às vezes no primeiro ano de casamento, a prancha já arrebenta, já a onda do divórcio, você não consegue se colocar acima dessa onda. Então você tem que focar na prancha, assim como o surfista. Às vezes ele passa anos para poder comprar a prancha adequada para enfrentar e vencer aquela onda e se tornar, quem sabe, o número 1 no caso de uma competição. Então não basta ser o melhor surfista, não basta a boa intenção sua como um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. Você tem que ter uma prancha, você tem que ter um equipamento necessário. E o que significa essa prancha para vencer a onda? Eu acredito que, como por parábola, a prancha é a sua dedicação. Você precisa se dedicar para enfrentar essa onda. Você vai estudar sobre a onda, você vai... como é que eu faço para enfrentar, como eu citei, essa onda da tecnologia, que está me afastando do meu filho, que está afastando o meu filho de mim, e como é que eu faço? Então você vai se dedicar. Você vai, por exemplo, um pai que não entende nada de tecnologia, ele vai precisar entender. Então isso é a prancha, ele vai se dedicar para entender, para saber conversar com o filho. Você, por exemplo, sabe nessa onda de filmes, de seriados, de desenhos animados,
e embutidos neles, alguns de maneira subliminar, alguns de forma muito clara e declaradamente contra os princípios familiares, são onde você vai estudar aquele filme, aquela sinopse, aquele desenho. Aí você vai poder então sentar, é a sua prancha, sentar com seu filho e se colocar junto do seu filho acima das ondas. Então, nessa parábola, nessa introdução, nós vamos ter que focar na prancha, que é a dedicação. E então, agora eu chego na terceira e última profissão dessa minha introdução, muito importante. É o arqueólogo, porque o arqueólogo não vai subir um monte, não vai se colocar acima, enfrentando e se colocando acima de uma onda que vem contra, mas ele vai ter que ir lá para o chão e fazer escavações, ele vai ter que aprofundar. E eu comparei isso por quê? Porque as famílias são como esse grande terreno onde tem enormes tesouros. Família é a coisa mais linda que tem. Ser pai, ser mãe é uma coisa linda que está aí sendo colocado no mundo como algo banal e que não vale muito. As pessoas estão aí trocando de marido como trocam de roupa, trocando de esposa como troca de roupa. Os meninos, os filhos estão se acostumando, namorada do meu pai, namorada da minha mãe, não sei o que lá, e estão se acostumando com isso, tornando banal uma coisa tão linda. Família é como um terreno arqueológico, muitas vezes esquecido da sociedade, longe das cidades, em lugares em que os ventos e as areias do deserto encobriram. A família está assim hoje. E por isso a terceira profissão, eu acredito talvez a mais importante, é a profissão de arqueólogo, aquele que vai escavar os terrenos mais íngremes, mais difíceis, mais isolados, mais perigosos até, que um olhar normal não dá nada, não oferece nada por aquele lugar. Uma pessoa olha para aquela família, não dou nada por essa família, olha para aquele homem ali, que tem vícios, aquela mulher ali que não estudou, aquele filho ali que é de uma família pobre, mas aí vem o arqueólogo e ele diz, não, essa família dentro, por baixo dela, existem tesouros escondidos, tesouros maravilhosos. Por isso eu digo a você, família é tudo de bom e nós precisamos resgatá-los como verdadeiros arqueólogos. Eu quero ser um arqueólogo da minha própria família e encontrar os melhores tesouros na minha esposa, nos meus filhos, nos meus netos. Eu quero ver neles tudo de bom. Eu quero, como pastor, ver nas famílias espirituais, na família espiritual, a Igreja do Senhor, tudo de bom. Eu não quero ver primeiro o problema, aquele homem que traiu, aquela esposa que traiu, aquele filho que decepcionou, que foi para o mundo. Eu quero ver que por baixo daquela situação tão adversa e tão triste, existem tesouros escondidos. E por isso a família precisa ter escavadores. Assim como precisa ter escaladores, enfrentadores, tem que ter escavadores. O escalador dos montes e montanhas, o enfrentador das ondas, mas tem que também ter o escavador das terras. A família tem coisas. Uma esposa pode ser uma tremenda arqueóloga do seu próprio marido, ver nele o que ninguém vê, o que talvez o sogro, o pai, a mãe não viu. E aquela esposa pode ver valores que nem mesmo aquele seu marido está vendo, porque ele acha que ele não vale nada, porque tem algum problema ainda que não resolveu. O marido pode ver naquela esposa além do que qualquer pessoa pode ver, talvez nem ela, talvez a esposa tenha uma baixa autoestima porque ou engordou um pouquinho, ou porque não conseguiu ainda ter filhos, ou várias situações que nós vamos abordar. Mas aquele marido é um arqueólogo, ele vê tesouros escondidos naquela esposa. Então é isso que eu vou falar nesses vídeos sobre família e você depois vai poder, então, quem sabe, adquirir este livro, Os Principais Problemas das Famílias, e você vai ver tudo o que eu vou falar aqui, você vai complementar e se deliciar vendo que a sua família é importante, mesmo que você seja um jovem, solteiro, você vai se preparar para ter uma família, para ser uma família, ou você já tem uma família, que são seus pais e irmãos, e você vai poder fazer a diferença nesse mundo. Meu objetivo é muito claro, meu objetivo é que nós como família entendamos o projeto de Deus para essas famílias que têm um projeto lindo de Deus, para fazermos frente aos desafios e aos problemas deste mundo, sermos a célula máter da sociedade e podermos abençoar nossa nação. Que o Senhor nos abençoe e espero que vocês tenham gostado desse assunto
e acompanhe então todas as outras mensagens que durante alguns meses estarei fazendo mensagens só sobre família.